A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você está vendo esse vídeo porque Deus te mostrou este vídeo. Porque aqui nós falamos a verdade do Evangelho. Então, já fique até o final, não cede este vídeo, porque Deus tem uma palavra de vitória para você. Neste vídeo aqui, nós iremos falar sobre a nossa guerra, o nosso grande inimigo. Você sabe que nós temos um inimigo das nossas almas, que é Satanás, o diabo, os demônios, as hostes da maldade. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, nós temos uma guerra e nesta guerra nós temos o inimigo. O nosso grande inimigo é Satanás. Muitas pessoas não entendem esta guerra. A partir do momento que você aceitou a Cristo como Salvador, você foi alistado neste exército. Você está alistado no exército de Cristo e você está enfrentando esta guerra. Eu tenho uma notícia para te dar. Satanás é um derrotado. Satanás, ele já perdeu a batalha. Satanás, os demônios sabem que eles já estão condenados. Eles já sabem para onde eles irão. Então eles trabalham 24 horas, incansavelmente, para levar um número maior de pessoas junto com eles. Durante toda a história da humanidade, você vai ver que Satanás sempre está agindo para destruir o homem. Foi ele que trouxe o mal enganando a Eva no jardim do Éden. O próprio Jesus, quando foi batizado por João Batista, pelo Espírito, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, durante todo o seu ministério, ele tinha encontros com o diabo. Prova disso o encontro dele com o demônio de Gadara, aquele demônio gadareno que a cidade não sabia como resolver aquela situação. Eles prendiam aquele homem com correntes e aquele homem arrebentava as correntes pelas forças demoníacas que estavam possuindo seu corpo. Dormia no sepulcro, andava nu pela cidade, na verdade colocando terror naquele lugar. E eles não sabiam como resolver aquela situação. Mas então chegou Jesus e os demônios tiveram que se submeter ao poder de Cristo. E eu tenho uma notícia para você também. Você também tem este poder contra o inferno. A gente precisa entender que nós estamos numa nova aliança. Jesus, ele trouxe uma nova aliança. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, a morte de Cristo no Calvário foi a vitória do crente e a vergonha do diabo. Quando o diabo estava no Éden e Deus falou que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua serpente, o diabo, toda a história da humanidade, de Eva até o nascimento de Cristo, ele vinha tentando descobrir quem era o Messias para destruir este projeto de Deus da redenção da raça humana. Mas ele não conseguiu. Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário e ele nos justifica, ele nos limpa pela graça, pelo teu sangue, ali foi a derrota do diabo. E logo após ele ressuscitar, Jesus vai dizer assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, você já sabe, o diabo ele é um derrotado. Ele já perdeu. Só que ele é um mentiroso. E ele tem colocado na mente das pessoas muitas mentiras. E muitas pessoas não estão entendendo qual é a guerra que eles estão lutando. Você está numa guerra. E para vencer esta guerra, há um caminho. E é por isso que você está aqui neste vídeo. Porque você quer entender como vencer esta guerra. Você sabia que numa guerra há estratégias de batalha? E não se engane, o diabo ele é inteligente. Ele é um estrategista. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Numa guerra, para você vencer um inimigo, você procura o ponto fraco. O diabo sabe qual é o teu ponto fraco. Alguns
têm um ponto fraco na bebida, outros têm um ponto fraco na prostituição, vivem uma vida de prostituição, outros o seu ponto fraco é as drogas, outros o seu ponto fraco é o adultério, viviam um casamento destruído antes de servir a Cristo, outros o seu ponto fraco é o dinheiro. E o diabo sabe qual é o seu ponto fraco. E ele vai no seu ponto fraco. Ele vai preparar uma armadilha no seu ponto fraco para te derrubar. Mas como que nós vencemos esta guerra? Você sabia que o diabo ele te conhece? Ele sabe quem você é. Pedro diz que que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele te conhece. Atos diz, capítulo 9, diz que uns homens, capítulo 19, diz que uns homens vão ver Paulo expulsando o demônio de um homem, alguns exorcistas, filhos de Cefas, e eles ficam impressionados com aquilo. Eles vão encontrar um homem endemoniado, e olha o que eles vão dizer: em nome de Jesus de Paulo, conjuro-vos que saia dele. O diabo, através da boca do homem, vai dizer: eu conheço a Jesus e também conheço a Paulo. Mas vós quem sois? Você sabia que o diabo te conhece? Mas como é? A grande pergunta que eu vou fazer para você é: como é que o diabo conhece a você? Existia um pregador, Leonardo Riverino, que ele dizia: eu prefiro ser temido no inferno do que ser temido pelo homem. Eu prefiro ser temido pelo diabo do que ser temido pelo homem. Quem é você no inferno? Será que o diabo te teme? Mas, como nesse vídeo aqui nós estamos falando sobre como vencer esta guerra. Existem dois caminhos para vencer esta guerra. O primeiro caminho é viver uma vida de santidade. O diabo não tem medo de quem tem dinheiro. O diabo não tem medo de quem tem formação acadêmica. O diabo não tem medo de quem é advogado, delegado, policial, médico, não. O que faz o diabo temer alguém é uma vida de santidade. Existem muitos evangelhos sendo pregados por aí, mas aqui nós falamos somente a verdade do evangelho. Para que o diabo venha te temer e que você venha vencer esta guerra, é preciso que você viva uma vida de santidade ao Senhor. Muitas pessoas querem que os seus filhos venham para a igreja, mas ele não é um testemunho de santidade para os seus filhos. Muitas pessoas querem crescer na empresa, serem reconhecidos, mas ele mesmo não é um testemunho de caráter, de santidade na sua empresa. Muitas pessoas querem que o seu marido, que a sua esposa venham para Jesus, mas ele mesmo não dá um testemunho de cristão, lavado, santificado, que nasceu de novo. Ele não dá um testemunho. Então você quer calar a boca do diabo, viva uma vida de santidade. Mas, Natan, como é que eu vou viver esta vida de santidade? Existem apenas 3 coisas que pode fazer um crente viver uma vida de santidade. A vida espiritual do crente, ele é um tripé. Já viu um tripé? Um tripé, 3 pernas. A vida do crente é oração, jejum e palavra. Você precisa orar, você precisa jejuar e você precisa ler a palavra. Paulo vai dizer que dentro de você, dentro de nós dentro de você existe uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Vence quem você alimentar mais. Se você alimentar mais a carnal ou a espiritual. Só que o grande erro das pessoas nessa questão é: nem todo dia eu tenho vontade de orar, nem todo dia eu tenho vontade de ler a Bíblia, nem todo dia eu tenho vontade de jejuar. Você não precisa ter vontade. Você tem que fazer porque você tem um compromisso. Você está numa guerra. Você tem um comprometimento de fazer. Nem todo dia você acorda com vontade de trabalhar, mas você vai. Por quê? Porque você tem um compromisso. Nem todo dia você acorda motivado para levantar da cama, vontade de dormir mais. Mas você vai, levanta, você tem que levantar. Por quê? Porque você tem um compromisso. Assim é a nossa vida espiritual. Se em todas as áreas da nossa vida não podemos nos apoiar na motivação, o que vai fazer a nossa vida crescer não é motivação, porque nem todo dia estamos motivados. O que vai fazer a nossa vida crescer é comprometimento.
Assim também é na nossa vida espiritual. Nem todo dia eu tenho vontade de ler a palavra, mas eu vou ler. Por quê? Porque eu estou comprometido. Todo dia eu tenho vontade de orar, mas eu vou orar. Por quê? Porque eu estou comprometido com esta guerra. Nem todo dia eu tenho vontade de ler a palavra, mas eu vou ler. Por quê? Porque eu estou comprometido com esta guerra. Comprometimento. Nem todo dia quando você chegar em casa, você vai ter vontade de ir na igreja. Mas você vai arrastado, mas você vai. Por quê? Porque você está numa guerra e você está comprometido. Então entenda, para vencer a guerra contra o diabo, é somente duas coisas: vida de santidade e vida de buscar o Senhor. Comprometimento. Então, se você gostou desse vídeo, siga aí o canal, deixe seu like, ative o sininho. Aqui nós falamos a verdade do Evangelho. Entenda, santidade e comprometimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.